Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria fazer uma explicação referente à questão da energia solar, para a gente entender como que esse processo funciona, tá ok? O Sol é um imenso forno atômico queimando hidrogênio. Em função dessa queima, ele gera luz. Essa luz se manifesta na forma de fótons e na forma de ondas eletromagnéticas formada por esses fótons. Então, na verdade, o que é a luz? A luz é uma forma de onda eletromagnética ou uma partícula, no caso o fóton. Depende do experimento que você faça. Então, o silício, ele tem uma característica. O cristal de silício, ele tem uma característica. Quando ele é submetido à luz, ele converte essa luz em diferença de potencial elétrico, ou seja, transforma a luz em eletricidade. Existe um processo que converte essa luz que vem do Sol, não só do Sol, qualquer tipo de iluminação. Então, o que acontece? A luz vem, incide sobre o cristal de silício e o cristal de silício gera diferença de potencial. Na verdade, ele não cria nada, ele apenas transforma. Se eu pegasse esse transistor aqui e tivesse condições de abrir e expor a sua pastilha de silício à luz, ele geraria diferença de potencial, tá ok? Então, todo semicondutor, na verdade, é um gerador de eletricidade. É um conversor de fótons para elétrons em movimento. Então, por exemplo, aqui, você tem aqui um LED. Se você ligar uma pilha, ele acende. Se você fizer o processo inverso, colocar uma luz aqui, vai gerar diferença de potencial aqui nos seus terminais. Então, todo semicondutor é um gerador de eletricidade, um conversor de luz para eletricidade. Então, eu tinha até uns 2N3055, só que ele está comigo há mais de 30 anos, eu não vou abrir a pastilha dele não, mas se você pegar um 2N3055 e você serrar o invólucro dele, deixar a pastilha exposta ao sol, vai acontecer geração de eletricidade. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um diodo. Deixa eu fazer o teste nele aqui, deixa eu pensar ele aqui. Vou fazer o teste dele aqui. Vocês vão observar, deixa eu pegar na posição. Deixa eu fazer o seguinte, que fica melhor para todo mundo. Deixa eu colocar ele aqui na protoboard, que aí fica melhor para eu limpar aqui. Vou dar um start lá no aparelho, testando. Ele deu como diodo, mas ele não piscou, certo? Na verdade, esse é um fototransistor. Eu coloquei no mesmo espectro aqui para vocês poderem. Então aqui eu tenho fototransistor, certo? E aqui eu vou colocar um outro. Vou pinçar, está no alcance de vocês, tá? Vou pinçar e vou dar um start. Testando. Vamos de novo. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar na posição assim. Vou tirar os outros aqui, vou dar um start. Repare que ele piscou. Ele deu como diodo. Vamos fazer de novo? Para ver se eu consigo ver a piscadinha. Piscou, certo? Então o aparelho identificou ele lá como sendo o que? Um diodo de 2,72 volts. Tá bom? Então ele é um diodo de 2,72 volts. Vou tirar ele, vou colocar para cá. Vamos pegar esse aqui e vamos colocar assim, separadinho. Vou pinçar aqui, vou dar um start, testando. Diodo de 1 para 2. Deixa eu ver de novo que eu não vi ele piscar. Piscou, mas esse tem um brilho bem inferior. Então, na verdade, esse aqui ele é ligado com 1,95 volts. Então, esse diodo que eu vou pinçar aqui, né? Vou pinçar ele aqui. Vou de novo aqui pinçar e vou dar um start.
para poder identificar. Piscou, deu uma piscadinha e disse que ele é de 2,72 volts. Esse diodo, do jeito que está aqui, exposto à luz, ele vai gerar o que? Diferença de potencial elétrico. Ele vai gerar eletricidade. É lógico que é uma tensão bem pequenininha, uma tensão mínima, mas que você, utilizando um conjunto de diodos, você vai conseguir fazer elevação dessa tensão. Então vamos fixar isso. Professor, como que o semicondutor gera eletricidade? Aqui eu tenho um cristal de silício, e esse cristal de silício, quando ele é submetido à luz, ele faz a conversão dessa luz, desses fótons, em diferença de potencial elétrico, ou seja, mais e menos em eletricidade, certo? Nesse caso, ele vai produzir corrente contínua. Um lado do terminal tem elétrons de mais, o outro lado do terminal tem elétron de menos. Então nós vamos fazer uma experiência agora, junto com esse componente, com esses componentes, para a gente poder identificar o que é a polarização e o que é a submissão dele à carga, e principalmente como somar essas correntes e essas tensões, tá ok? Então fica determinado o que o painel solar. Uma outra questão: painel solar e célula solar, existe uma diferença muito grande. Painel solar é um conjunto de células e célula é uma célula individual. Na verdade, o painel solar ele é formado de diversas células. Vamos entender isso? Então eu tenho aqui um gerador de eletricidade. Então eu coloco aqui. É como se eu tivesse uma célula. Eu venho e coloco outra aqui. Eu venho e coloco outro do lado. O que vai acontecer? Essas tensões vão estar sendo somadas. Tá ok? Somadas. Então, na verdade, o que é o painel solar? O painel solar é um conjunto de células. E o que é a célula? Seria um conjunto apenas. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.